Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, igreja, amém? Amém. É uma alegria estar aqui, amados. E muito melhor assim, fresquinho, uma chuva maravilhosa que Deus tem nos dado. Queridos, nesta noite eu quero trabalhar com os irmãos mais um tópico daquilo que nós estamos trabalhando na palavra de Deus, que nos fala sobre as coisas que provocam a ira de Deus. E é tremendamente nós sabermos a forma de proceder, a forma de agir, a forma que Deus gosta, para Ele não ficar irado conosco. Estamos no tópico 9, já falamos sobre 8 coisas. E esse tópico poderia ser até o primeiro, porque eu acho ele de grande relevância, importância, e creio que eu não vou conseguir tocá-lo todo nesta noite, mas eu peço para Deus trabalhar conosco através desse tópico que é o 9. Queridos, o texto básico nosso será em Josué 6. Josué 6, aqui, Josué 7, 1. Enquanto os irmãos acham, eu vou orar. Querido Deus, aqui estou mais uma vez para entregar a palavra do Senhor. Senhor, eu sei as minhas limitações. Eu sei que somente o Espírito Santo do Senhor sobre mim, nesta hora, fará com que eu consiga passar aquilo que a Tua palavra descreve com fidelidade, com presteza, com clareza, ó Deus. Por isso eu peço a Sua ajuda humildemente, ó Pai. Sê comigo, ajuda-me, Senhor, neste texto a expressar o que a Tua palavra diz, em nome de Jesus, amém. Versículo 7, 1 de Josué começa da seguinte forma: prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Camim, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema. A ira do Senhor se acendeu, observe, contra os filhos de Israel. Amados, o tópico de hoje, nós vamos falar sobre o pecado. Prevaricaram. E tem umas palavras difíceis aqui. Eu fui ver anátema. Mas aqui, qual é a causa que Deus está irado? É o pecado, amados. E algo que a gente tem que saber, o que é pecado? Qual é o significado do pecado mais básico? Eu estudei teologia e a gente aprende que o significado do pecado mais básico, mais claro da gente entender é a gente errar o alvo. Deus, Ele tem um alvo para mim, um caminho para você. Deus fala coisas para nós, para a gente trilhar. Só que quando a gente sai daquilo que Deus fala, é pecado. A gente erra o alvo. E o pecado, ele nos tira da presença de Deus. O pecado, ele nos leva à morte. O pecado nos leva ao sofrimento. O pecado
atrai maldição. E muitas vezes a gente não está atento a isso. Amados, eu levei uns 4 meses para ler um livro, Chamas do Espírito, que fala sobre oração, que fala sobre a gente revestir do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para a gente não pecar. Mas como é difícil, não era um livro grande, tinha 320 páginas, se eu não me engano. Mas eu levei uns 4, 5 meses. Mas eu começava a ler, dava alguma coisa errada. Eu começava a ler, foi uma tortura. Sabe quando a gente vê algo nos fustigando a não entender, a não aprender, a não ler? Mas aqui a gente vai entender um pouco sobre o que está acontecendo. Para a gente entender aqui, fala de Acã. Qual que é o pecado? O que prevaricaram? Aí a gente tem que voltar o texto em Josué 6. Havia uma instrução de Deus em Josué 6. Aliás, o povo, vou começar antes, Josué 16. 6,16. O povo estava em frente à entrada de Jericó. E Jericó, vocês sabem, tinha um muro gigantesco. Era praticamente intransponível, era uma fortaleza. E Deus deu uma estratégia para Josué. E nessa estratégia, Deus falou: vocês vão circular 7 vezes e não vão falar nada. Aí, irmão, você já pensou milhões de pessoas circulando sem falar nada? Essa foi a primeira dureza, a instrução, amados. E não deve ser pouca coisa, não. Eu não sei quanto tempo, talvez dias. E depois Deus falou: agora vocês estão travadas sem falar nada, grita com todo o pulmão. E gritou e caiu a muralha. Aí, olha só, as instruções, a gente tem que observar as instruções. Versículo 16 de Josué 6 aqui diz: sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai. A letrinha está pequena aqui, por isso que deu uma parada. Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Eles praticamente era coisa impossível, não tiveram que fazer quase nada. 17. Porém, a cidade será anátema ao Senhor e tudo quanto nela houver. Olha, a gente tem que observar bem as instruções. Somente a prostituta Raabe permanecerá viva, ela e todos os que tiverem com ela na sua casa. E aqui tem um porquê, ele explica: porque escondeu os mensageiros que enviamos. E os mensageiros fizeram a promessa para aquela mulher que nada ia acontecer, e Deus honra as promessas dos filhos de Deus. Aí, versículo 18: então somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tornando dela, assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Vamos explicar um pouco mais aqui. Aqui fala 2 vezes anátema. Eu anotei aqui. Ó, anátema, ele tem alguns significados. Mas, em geral, o
o anátema é a condenação de uma doutrina contrária a qualquer verdade do Evangelho. Anátema que Deus fala é tudo aquilo que impede a verdade, o Evangelho de Deus, o prosseguimento das pessoas. E Jericó estava ali, Jericó era uma cidade, era um antro, e o povo ia invadir. Deus não quer mistura, a gente sabe disso. Fala, ó, todo mundo que está lá é anátema, todo mundo que está lá, eu quero que mate. E tudo que está lá, e olha, o texto é claro, vocês têm que guardar para não vos metais com isso. Tomando dela, assim façais motivo maldito arraial, e o turveis, e o sujeis. Toda vez que a gente se mete com algo que Deus fala não quero, isso é maldito, existe uma pena. E muitas vezes na Bíblia o anátema é como a expulsão de uma pessoa do convívio cristão. Deus simplesmente fala, ó, este é anátema, esse não serve mais. E versículo 19 continua as instruções. Porém, toda a prata, o ouro, vaso de metal, ferro são consagrados ao Senhor e irão para o tesouro do Senhor. Quer dizer, vocês vão, vai ser moleza, vocês vão conquistar, vão matar todo mundo, e aquilo que tiver lá de ouro e tal, vai para o tesouro do Senhor. Mas aqui, nós chegamos no 7, e o 7 fala que sobre isso, no 7.1, o 7.2 e o 7.3, acontece algo, amados. Olha só, logo após a destruição de uma grande cidade, logo após conquistar quase que o impossível, Josué ele envia alguns homens a Ai. Ai era uma cidadinha pequenininha. E aqui, vou ler que é mais fácil. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, esta junto a Bet-Aven, da banda do Oriente, falou-lhes: subi, espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. Voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3.000 homens para ferir Ai. Não fatigueis todo o povo, porque ali são poucos. Versículo 4: e assim subiram 3.000 homens do povo, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Versículo 5: os homens de Ai feriram uns 36 deles e perseguiram desde a porta de Sebarim, derrotando-os à descida, e o coração do povo se derreteu como água. Amados, quando há algo errado, quando a ira do Senhor se acende, quando há pecado, e esse pecado já de antemão aqui foi avisado que traria maldição, o povo começa a sofrer as consequências. Uma cidade pequenininha, olha só, não tinha perdido praticamente ninguém para conquistar uma cidade gigantesca. E numa cidade pequenininha, eles passaram a maior vergonha. Poucos
os homens colocaram para correr 3.000 homens e mataram. Morreu aqui 36 deles, ou feriram, tá? E aí, eu imagino que a pessoa começa a se perguntar. E versículo 6, o que estava ali, Josué, que era o líder, ele rasgou as vestes, que era um costume, e prostrou em terra. Alguma coisa está errada perante a arca do Senhor. Até a tarde, ele ficou o dia inteiro. E os anciões também de Israel deitaram a cabeça no pó. Queridos, a primeira coisa que nós vemos quando algo está errado, e eu aprendi nesse livro, é que a gente deve se humilhar na presença de Deus, orar e falar e ter uma conversa com Deus e ver o que está errado. E Deus vai falar. Olha só o texto, versículo 7. Disse Josué: ah, Senhor Deus, porque com efeito fizestes passar este povo o Jordão para nos entregarmos nas mãos dos amorreus para nos fazer perecer. Olha aqui, ele já estava, de certa forma, reclamando, murmurando e achando que tinha razão. Ele falou: olha, se nós perdeu com uma cidadezinha desse tamanhozinho, essa fama vai correr, a gente vai começar a perder todas agora. Mas olha só a resposta de Deus, versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque está prostrado assim com o seu rosto em terra. E aí Deus revela: Israel pecou, quebrou a aliança que eu lhe ordenei, quebrou aquilo que eu falei, errou o caminho. Mas todo mundo errou o caminho? Pior que não. E a gente vai aprender muito com isso. Tomou do anátema, furtou e olha só, dissimuladamente escondeu debaixo da bagagem. Queridos, existem pessoas que pensam que pode fazer as coisas e Deus não vê. Como pode ser isso? Um povo que está vendo Deus fazer as coisas a todo momento, um povo que viu lá atrás ser desvendado o pecado, as pessoas terem castigos, mas mesmo assim a ganância, amados, a gente é ganancioso. Às vezes a gente fala: eu não. Depende da oportunidade aqui, e vamos ver o que aconteceu. Olha só, 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante seus inimigos. Amados, o inimigo pode ser até pequeno, mas se a gente tiver em pecado, a gente não aguenta na frente de ninguém. Amados, perante seus inimigos, viram as costas diante dos seus inimigos, porque estão amaldiçoados. E outra coisa, olha só que dureza: eu não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Olha só, aqui Deus, vocês têm uma escolha agora. Ou vocês continuam da forma que tal, eu não vou mais convosco, se vocês não tirarem o anátema do meio de vós.
como fazer isso? Amados, eu descobri também nesse livro, eu postei no grupo lá, é só baixar no celular e ler. Aprendi tanta coisa. Olha só, uma das formas da gente descobrir as coisas, amados, levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos, para que amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de ti, diante dos teus inimigos não pudeste suster, até que retires o anátema do vosso meio. Eu imagino que a hora que Josué fala, Deus mandou o povo santificar, aqui tem um anátema, aqui tem um camarada que pecou, que foi contra as ordens do Senhor, e nós não podemos subsistir, por quê? Por causa desse camarada, esse camarada vai ter que sair do meio de nós. E amanhã vocês vão ter que chegar diante ali de Josué e do Senhor, tribo por tribo. E eu imagino que, amados, se eu estivesse no lugar de Acã, eu já estaria me acusando. E depois começou a ir tribo por tribo. Aqui, e o Senhor apontará e chegará, versículo 14, conforme as famílias. Depois de tribo por tribo, o Senhor mostrou a tribo, daí família por família, gente por gente. E o Senhor aponta a família, mas às vezes a família era grande. Suponhamos, a família Marciano minha, a família Rezende, tinha milhares de pessoas. Aí separava os Rezende, separava os Marciano, os Françóis, e cada um no canto, mas aqui escolheu uma família. Olha só. E apontar-se-á homem por homem. Versículo 15: aquele que foi encontrado com anátema será queimado, ele e tudo quanto tiver, porque violou a aliança que fez com o Senhor e fez uma loucura em Israel. Então, Josué se levantou de madrugada, versículo 16 do capítulo 7, e fez chegar Israel, conforme suas tribos. Fazendo chegar a tribo de Judá, apontou a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, foi apontado Zabde. Fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi apontado Acã, achou o camarada, filho de Cami, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. E outra coisa, amados, Jesus, versículo 19, Josué fala para Acã: meu filho, dá-me, peço, glória ao Senhor, Deus de Israel, e faz a confissão perante Ele. Declara-me agora o que fizestes e não ocultes nada. Amados, imagina que numa situação dessa não tem como o cara mentir, falar que não fui eu, não tem como. Eu imagino que quando foi chegando a crã já estava em pranto. Porque a gente sabe quando a gente está em falta, sabe?
A gente sabe a nossa índole quando Deus fala, é isso, você faz isso, e é isso, você faz isso. E aqui, olha só, respondeu Acã a Josué, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. O que ele fez? Quando vi dentre os despojos uma boa capa babilônica de 200 ciclos de prata e uma cunha em ouro do peso de 50 ciclos, cobicei e tomei. Eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, a prata debaixo dela. Aqui diz o roubo de uma capa babilônica. E aqui tem alguns comentários. É uma esplêndida e cara túnica de Shinar. A planície de Shinar era celebrada por suas belas túnicas de brilhantes, de cores variadas, em geral combinando figuras padrão. Era coisa chique no último. Queridos, a nossa ganância, a gente tem que pensar que talvez nem é só nós. A gente tem que pensar na nossa família, nos nossos filhos, e ele tinha que pensar no povo, porque aqueles que foram para mortos, feridos por Ai, pagaram o pato, pagaram o preço. E eu vou encerrar que o nosso tempo já está indo, mas domingo eu vou retomar. Tem muita coisa por aqui, ó, tem bastante. Esse é um tópico muito bom. Então, versículo 24 do capítulo 7, 23. Tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda e levaram-na a Josué e todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa, a cunha, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, qualquer coisa que ele tinha, e tiraram do meio do acampamento e levaram ao vale de Acor, um lugar longe. E disse Josué: por que nos turbastes? O Senhor te turbará neste dia. Então todo Israel apedrejou. E olha só, e depois de apedrejá-lo, os queimou. E levantaram sobre eles um montão de pedra, e permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chama o nome daquele lugar até o dia de hoje, Vale de Acor. Queridos, aprendemos hoje que pecar é errar o alvo. Deus fala: meu irmão, eu quero que você seja bom. Daí você é mau. Eu quero que você seja honesto. Você é desonesto. Eu quero que você seja um pregador da minha palavra. Não, eu não quero saber nada de pregar, que ser cristão é muito difícil. Eu quero que tudo isso, amados, nós estamos pecando, e pode chegar uma hora que a ira do Senhor pode se acender.
sem falar que o nosso destino, o pecado, é a morte. E não é só a morte aqui na terra, a morte eterna. Mas, pela graça e misericórdia de Deus, a palavra do Senhor, ela nos fala que há uma solução. Lá na frente nós vamos falar que ninguém escapa desse tópico, porque a própria Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Que nós possamos nessa semana, amados, gostei de falar aqui no começo do culto, mas é gostoso quando a oração pega fogo, irmão. A gente está orando muito pouco. Amados, tem dia que a oração não passa nem do teto, não chega nem perto para cima da nossa cabeça. Eu me incluo aqui, não está aqui na frente. Que Deus possa continuar a obra em nossas vidas, amados. Temos muito que aprender, temos muito que andar e temos muito para fazer. Estamos no final de ano de 2024. Já falei lá atrás. Dezembro é um mês de você meditar e verificar, conferir o seu ano. Fazer propósitos novos e, se precisar mudar a postura, muda. A gente está andando errado, a gente vive e fala: Senhor, eu sei, agora eu vou andar certo. Agora eu vou fazer conforme a sua instrução, não conforme eu acho, mas conforme a tua palavra diz. Amém. Queridos, eu quero dar os avisos. Culto de escola dominical, domingo 9 horas da manhã. Culto de louvor e adoração, domingo às 18 horas, a partir das 5h30 aqui estamos. Vamos fazer a nossa parte, amados. Vamos convidar pessoas. Vamos estar intercedendo de forma que a gente coopere com esse propósito de Deus em nossas vidas. Também quero orar. Nós temos a nossa campanha dos sonhos. Aqui estamos. Vamos nos colocar de pé. Queridos, coloque diante de Deus seu sonho. Nós temos pessoas que nos assistem também. Eu creio que a teofania do Senhor está aqui, estará também na sua vida aí. Pode colocar diante do Senhor. Eu tenho fé que Deus ouvirá tanto aqui quanto aí. Querido Deus, neste momento, ó Pai, o Senhor sabe das carências do nosso coração, as ansiedades que estão dentro de nós, ó Pai. Senhor, nós carecemos, necessitamos de Ti a cada momento. Não podemos, Senhor, viver sem Ti. Não podemos continuar como estamos. Então, ser propício a nós, ó Pai. Muda a nossa sorte, muda a nossa vida. Senhor, o Senhor sabe aquilo que precisamos, ó Deus. Que a Tua graça, a Tua unção seja sobre cada um de nós, sobre a minha vida, a vida daqueles que aqui estão, a vida daqueles que assistirão esta palavra. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor nos alcance e que possamos usufruir da boa, da perfeita e maravilhosa vontade do Senhor sobre as nossas vidas.
É o que pedimos, ó Pai. E desde já agradecemos. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça redentora e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações e instruções do Espírito Santo de Deus estejam sobre as nossas vidas hoje e para todos sempre. Amém. Muito obrigado a todos. Olha, irmãos.